Leitura do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Continuação do capítulo 4, Pluralidade das Existências. 183. Passando de um mundo ao outro, o espírito passa por uma nova infância. A infância é em toda parte uma transição necessária. Porém, não é em toda parte assim precária como entre vós. 184. O espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir, e se tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de elevação. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve se reencarnar? O grau de sua elevação. 185. As condições físicas e morais dos seres vivos, em cada globo, são sempre as mesmas perpetuamente? Não. Os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. É assim que as raças que povoam hoje a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como essas sucederam a outras mais atrasadas. 186. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Sim, e esse próprio envoltório torna-se tão etéreo que para vós é como se não existisse, e é o estado dos espíritos puros. Resulta daí, ao que parece, que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aquele dos espíritos puros. Essa demarcação não existe. A diferença, que se desfaz pouco a pouco, torna-se imperceptível, como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. Ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que um relâmpago. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que a outro? Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles, como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte. 1. Segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os espíritos são os menos avançados, física e moralmente. Marte seria ainda inferior a Júpiter, o mais superior em relação a todos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um lugar de reunião dos espíritos superiores que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por intermédio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. O volume e a distância que estão do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de adiantamento dos mundos, pois parece que Vênus
é mais adiantado que a Terra, e Saturno menos adiantado que Júpiter. Vários espíritos que animaram pessoas conhecidas sobre a Terra disseram estar encarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e ficaram admirados de ver nesse globo tão adiantado homens que, na opinião do nosso mundo, não eram tão elevados. Isso não deve causar admiração, se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra para cumprir uma missão, que aos nossos olhos não os colocava em primeiro plano. Em segundo lugar, que entre a existência que viveram na Terra e a que vivem em Júpiter, deve ter tido outras intermediárias, nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, que nesse mundo, como o nosso, existem diferentes graus de adiantamento, e que entre esses graus pode haver a mesma distância que separa entre nós, o selvagem, do homem civilizado. Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que estão ao nível dos seres mais avançados, da mesma forma que não se está ao mesmo nível de um sábio do Instituto só porque se habita em Paris. As condições de longevidade não são também em toda parte as mesmas de sobre a Terra, e a idade não se pode comparar. Uma pessoa desencarnada, havia alguns anos, sendo evocada, disse estar encarnada há 6 meses no mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogada sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Depois, o nosso modo de vida não é o mesmo. Desenvolvemo-nos com muito maior rapidez, embora não faça mais que 6 dos vossos meses que lá estou. Quanto à inteligência, posso dizer que tenho 30 anos da idade que tive sobre a Terra. Muitas respostas análogas nos foram dadas por outros espíritos, e isso nada tem de inacreditável. Não vemos sobre a Terra um grande número de animais adquirirem em poucos meses o seu desenvolvimento normal? Por que não poderia ocorrer a mesma coisa com o homem de outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, pode ser uma espécie de infância comparado àquele que deve alcançar. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, e é rebaixar a divindade acreditar-se que fora o homem nada mais seja possível a Deus.